como é a sua relação com a sua mãe? Como chama a sua mãe? Valéria. Valéria. Como foi? Cara, eu me dou muito bem com a Valéria. A Valéria é a minha melhor amiga. Primeira prótese que eu coloquei... Ela te deu seu primeiro sutiã. Sutiã. Eu vi uma entrevista, você contou. E aí, quando ela me deu meu primeiro sutiã, eu falei, caramba, a minha mãe me entendeu. A minha mãe Você tinha me que entende. idade? Eu tinha 18 anos. Foi a primeira vez que eu coloquei uma prótese. Com 18 você colocou Com 18 a prótese. anos. Essa daqui já é a minha quarta prótese. Mas você começou a transição com qual idade? Eu comecei a transição muito nova. No sentido que tudo que eu fiz, eu não incentivo a você a fazer. De forma nenhuma. Eu morava no bairro de Marechal Hermes, estudava no bairro do Meia. E aí eu me tornei Priscila e a minha irmã se tornou Carlos Eduardo. Essa é a minha família. Uau. E nisso eu ia pra escola e minha mãe dava dinheiro de merenda pra gente. Nisso eu guardava o dinheiro quando Você tinha o quê? 12, 13? Eu já tinha uns 14 anos. Tá. Com E aí 14 você já falava, eu sou a Priscila. Não, já falava que eu era ela. Tá. Já me via como menina. E aí nessa situação toda, eu pegava o dinheiro da merenda que minha mãe dava e guardava e peguei amizade com um rapaz na farmácia. Sabe? E aí quando eu peguei amizade com o rapaz na farmácia, eu pagava e ele me aplicava o hormônio. Sem Olha sua que mãe loucura. saber. Sem minha mãe saber. Com 14 anos. Com 14 anos. E ele aplicava e eu, não, já consegui, pum, pagava. Já consegui, pum. Aí ele sempre falava assim, nossa, se seu pai descobrir vai me trazer problema. Eu, não, é segredo, vai ficar entre a gente e tal. E aí, ele me aplicava hormônio, me aplicava. O meu bico do peito começou a se formar muito rápido, assim. Porque o hormônio faz isso acontecer. E aí o bico do peito é coisa, aí eu não ficava em pé assim. Eu ficava em pé assim, perto do meu pai, da minha mãe, eu ficava sempre em pé assim, camisa sempre larga, eu ficava em pé assim. Fui deixando a unha crescer, o cabelo crescer também. E seus pais estavam ok com isso? Ou você... Não entendiam, Tá. mas mãe é mãe. A minha mãe sempre soube, sempre me viu como uma filha. E aí nessa situação toda, o cabelo ia crescendo, a unha ia crescendo, eu comecei a transição de um jeito muito radical, assim, no sentido que, quando eu chegava na festa, eu queria blusa de menina. Aí uma prima me dava, uma tia me dava uma sandália. E o seu pai nisso? Cara, o meu pai nisso, sabe aquele cara que finge que não tô entendendo? Deixa eu fingir Mas que não nunca tô foi entendendo. agressivo? Nunca. Minha mãe não. Chegava numa festa, começava a tocar o tchan, ela já me olhava como se diz, pode levantar e dançar. Maravilhosa. Sabe? Vai. É, pode Se ir que eu tô entrega. aqui. E aí, e roupa daqui, Eu amo roupa essa dali, mãe. roupa daqui, roupa dali. Quando eu completei 17 anos, eu saí de casa pra morar com uma outra pessoa. Que eu via que ali não era mais o Um meu namorado lugar. ou uma amiga? Com um homem. E aí eu falei, não, tá a hora. Aí eu conheci essa pessoa, já tinha essa relação com essa pessoa, conheci, ele foi alugar uma kitnet no Gardênia Azul. E eu fui morar no Gardênia, lá no Rio de Janeiro. E aí, né, o tempo foi passando, aí 18 anos, coloquei minha prótese e tal. E sua tal. mãe acompanhando, falando com você? Tudo. O tempo foi passando, eu frequentava a casa da minha mãe como visita. Aí eu já ia mais livre. Já tinha uma condição, já conseguia comprar minha roupa, eu já chegava com refrigerante, já chegava com bolo, vamos tomar café. Como se eu estivesse indo visitar a minha mãe. E aí o tempo foi passando, a relação não deu certo, ele foi pro norte, eu fui pro sul, vida seguimos. E aí o tempo foi passando, me tornei professora de lamberóbica no bairro de Marechal Hermes, no Disco Voador. E ali eu já era mais madura. Eu já tinha uma outra visão do que era uma relação. Eu já tinha uma outra visão do que era viver numa comunidade que as pessoas não gostavam de mim comprando pão. O seu João não me aceitava dentro da padaria, mas ele aceitava o meu dinheiro. Eu já comecei a ter essa maldade. O tempo foi passando, eu peguei uma inflamação no bico do meu peito, tive que trocar a minha prótese. Troquei minha prótese, minha mãe ficou um tempo comigo me acompanhando, por causa que eu não poderia fazer esforço. E ali começou aquele... E a sua irmã, ao mesmo tempo, também na transição, nesse mesmo período? Não, o Carlos Eduardo O seu começou irmão, a transição agora. Ah, tá. Agora com 30 e poucos anos ele começou a transição. Tá. E aí nessa situação a minha mãe ficou comigo por causa dos pontos e aí ele criou um zelo de amizade muito surreal entre eu e minha mãe. Então hoje, tudo quanto é assunto, eu falo com a minha mãe como se fosse minha melhor amiga.
A gente fala de sexo, a gente fala de maternidade, a gente fala de dinheiro, a gente fala de trabalho, a gente fala de roupa, de perfume, de tudo. A minha mãe passa por um tratamento de câncer há 5 anos. Ela pegou do estômago subiu para o pulmão. Então, há 5 anos ela passa por um tratamento. E quando eu digo que ela é meu balão de oxigênio, que eu nunca vi a minha mãe reclamar de nada, mesmo passando por essa doença. Eu nunca vi minha mãe ficando triste de ir fazer uma quimioterapia. Ela se arruma toda, passa batom, passa blush, passa máscara de cílio, se enfeita toda, vai, volta, passa pela turbulência, que depois da quimio ela passa por uma turbulência. No outro dia tá maravilhosa. Então, quando eu digo que ela é minha inspiração, é nesse sentido. E é uma avó muito presente. Às vezes ela vem do Rio, fica 15, 20 dias aqui na minha casa, sabe? E seu filho ama ela? Ama. Ele tem um amor pelas 2 vozes assim, isso não... E a sua sogra também é uma pessoa presente? Muito. A Dona Socorro é uma pessoa assim maravilhosa, mãe do Kaique. E quando você conheceu ela, você estava com o Kaique há quanto tempo? Então, eu sou casada com um cara que é ex-diácono de uma igreja. Uau. Uau! Como você conheceu ele? Conheci o Kaique numa balada, que ele já estava meio mais pra lá do que pra cá na igreja. Por algumas situações que aconteceu, ele não se sentiu confortável de continuar. E aí eu precisava de um teste de bailarino. E aí ele fez pra ser meu bailarino, a gente começou a se envolver ele. Mas sabe quando você acha que vai ser só uma noite, assim, Sim. vida que segue? Não, estamos juntos há 7 anos, construímos uma família, se casamos. Eu me casei no foco da pandemia. Foi muito louco, quando eu pisei no altar, tinha 5 pessoas só no meu casamento. E aí eu fiz 1 ano de casada, a gente renovou E a mãe votos. dele sempre ótima com você, desde o começo. Muito. A Dona E Socorro- evangélica? Sim. E sempre me tratou muito bem. E aí, nessa situação, ela começou a me acolher também ali e ser minha rede de apoio quando eu precisava viajar para fazer show, ficava com o neto Depois dela. dessa senhora que falou essa coisa horrível pra você, você Nunca conseguiu? mais, nunca mais. Fui eu, Kaique e ela. Eu, Kaique e ela. E aí, nessa situação toda, a minha sogra me acolheu do jeito, assim, muito louco, sabe? Assim, de me defender, sabe? Se tiver em algum lugar que surge um assunto, ela é a primeira a se posicionar com aquele assunto ali e sabe falar daquilo ali, sabe? Ela não é curiosa, eu vou falar, pô... Não, eu tenho uma nora que é trans, tal, perere pão duro e tá tudo bem. Então, assim, eu vejo que a família toda do Kaique me acolheu muito bem. Então, eu sou muito grata à minha rede de apoio, à minha sogra, o meu compadre, a minha mãe, o meu marido e as pessoas que têm esse carinho por mim, pela minha família, sabe? Lindo. Muito linda essa história. E aí, mas no momento em que você se torna esta rainha do funk, como que isso acontece? Cara, eu era dançarina de funk. E, como eu te disse, eu dava aula de lamberóbica no bairro de Marechal Hermes, no Disco Voador. E aí, um belo dia, eu fui convidada para botar a voz numa música. Nisso que eu coloquei a voz, o DJ Chacal chegou e falou assim, nossa, você canta bem, canta legal. O tempo foi passando, eu não acreditava em nada disso, de, você canta legal, sua voz é legal. Até então você só dançava e dava aula. E dava aula. Aí, nesse meio tempo, eu dava aula e dançava com o MC de Dor no Rio de Janeiro. Fazia muito baile de comunidade no Rio. E aí, chegou o convite de fazer essa música. Eu fiz a música, nisso que eu fiz a música estourou aqui em São Paulo. Eu me dou tão bem com São Paulo que eu faço aniversário com ele. 25 de janeiro. Eu me dou muito bem com ele. E aí, nessa situação, eu pisei a primeira vez aqui em São Paulo e quando eu subi no palco, as pessoas cantavam a música e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Nisso o tempo foi passando. E era letra sua também? Sim. Compositor. O tempo foi passando e a música foi indo e tudo aconteceu. Logo depois chegou a Lia, que me chamou pra gente fazer o Chifrudo. A gente fez o Chifrudo e eu regravei o hino do Flamengo na versão feminina, que é Uma Vez Piranha, Sempre Piranha. E aí o tempo foi andando. Eu falei, não, vamos se entender mais com isso. Comecei a querer entender mais disso. As pessoas têm essa facilidade de julgar e criticar o funk, mas eu acho que o funk sustenta a família e salva muitas vidas, sabe? E pra mim é um ritmo que eu amo. Eu amo. Que sustenta a minha família. Playboy, o que mais tem é playboy falando alguma besteira do funk e escuta o dia inteiro. Não, e nesse de escutar o dia inteiro, toda festa que tem, debaixo da mesa, ele tá sempre batendo o pezinho dele. Óbvio. E curtindo aquilo dali. Óbvio. Então, eu amo o funk. Eu amo o funk também. mudou a minha vida, o funk muda a vida de pessoas que trabalham comigo.
E você, que às vezes perde o teu tempo falando tanta besteira, eu acho que se você procurar entender o que é o funk, vem de uma comunidade, de uma realidade que pessoas vivem lá dentro. Qual?